Olá, pessoal! Vamos dar início agora à parte redacional, que envolve a interpretação de textos, a estrutura redacional, alguns aspectos ortográficos, semânticos, estilísticos e outros também relevantes, como alguns exercícios de organizadoras de concursos, ok? Então agora, vamos dar início à parte de interpretação de textos. O que é interpretar? Vamos lá. Interpretar é você entender um conteúdo que lhe foi passado no momento de sua prova. O exercício, às vezes, ele lhe parece grande, extenso, e você vai ler o texto que foi passado não só uma vez, várias vezes. Por exemplo, uma única leitura não traz o entendimento total do texto. E você precisa, para passar para a parte interpretativa, de conteúdo, de todo aquele conteúdo visto, entendido, assimilado, para você poder acertar as questões. Então, o que você vai fazer em primeiro momento? Você vai ler o texto uma vez, a segunda vez, na terceira vez você já vai assinalar palavras importantes, termos chaves, vai procurar resumir parágrafos e também entender a mensagem de cada parágrafo para que você possa ter uma síntese do conteúdo. Aí sim, você já está preparado para verificar as questões interpretativas que vão aparecer na sua prova, tá bom? Então eu vou passar agora algumas dicas importantes sobre a interpretação e o que é interpretar um texto. Vamos ver? Vamos lá. Quando o assunto é compreensão de textos, é comum em concursos públicos ocorrerem questões interpretativas que têm por finalidade a identificação de um leitor autônomo. Geralmente, as frases produzem significados diferentes de acordo com o contexto, e assim é necessário sempre fazer um confronto entre todas as partes que compõem o texto. Também é fundamental compreender as informações ali distribuídas e as inferências, isto é, as deduções que nós temos, a que ele se remete. Esse procedimento justifica-se por um texto ser sempre produto de uma postura ideológica do autor diante de uma temática qualquer. Então, verificar sempre, esses aspectos, ler o texto, verificar as inferências, o que você deduz, o que você entendeu, compreendeu, para você poder passar para questões mais ali contextualizadas sobre o texto, mas com certeza, com absoluta certeza de que realmente você pode acertar, que é aquela compreensão, tá? Vamos ver mais alguns aspectos relevantes para a interpretação. Existem dois níveis de leitura que facilitam a compreensão. Quais são? A informativa e a interpretativa. Ambas se condensam na intelecção textual, porém são distintas em suas formas. Então, veja, nós temos dois tipos de leitura. Você vai analisar o texto, você não vai analisar apenas por um aspecto, só a leitura, não. Você já vai verificar alguns detalhes, vai assinalando palavras, quer dizer, essas duas informações que aparecem, tanto a forma informativa e a interpretativa, trazem para você um conhecimento melhor sobre o texto. Então, é importante verificar. Como é que nós vamos marcar? Veja, a nossa leitura informativa, e também chamada de reconhecimento, deve ser feita de maneira cautelosa, já que é o primeiro contato com o novo texto. E dessa leitura nós vamos extrair, informações sobre o conteúdo, abordado, e preparar o próximo nível de leitura. Quer dizer, o conteúdo abordado você já prepara, você já lê, você já se informa a respeito dele, para você passar para o próximo nível. Qual é o próximo? Então, nós temos aí, agora, a leitura interpretativa. O que ela faz? No que te ajuda? No que te auxilia? Destaca palavras-chave, olha lá, passagens importantes, bem como o uso de uma palavra para resumir a ideia central de cada parágrafo. Quer dizer, eu vou marcando, assinalando, resumindo, então eu vou assimilando o texto, o conteúdo inteiro. Esse tipo de procedimento aguça a memória visual, favorecendo então o entendimento. Então, quer dizer,
tudo é um conjunto. Então, você vai tendo uma leitura que é informativa, somada à interpretativa, então você vai tendo uma totalidade de conhecimento sobre o assunto, sobre o tema abordado, ok? Então, isso é muito importante assinalar, verificar, inclusive, não só a parte de textos, como também as questões que são abordadas conforme a organizadora. Por exemplo, as questões, né, do CESP são questões contextualizadas. Então, você também vai ter que fazer esse raciocínio no próprio enunciado da questão, senão você pode incorrer aí a erro, ok? Então, a interpretação, ela é muito, assim, fácil, não tem mistério, não há mágica. Porém, você tem que ler e ficar bem atento, tanto na informação quanto no entendimento, na sua interpretação do texto, tá bom? Vamos ver mais alguns aspectos. Nós temos aqui algumas dicas importantes para você poder, né, concluir, somar, estudar e verificar na sua prova também. Então, veja, ó, primeira dica fala o seguinte: embora a interpretação seja subjetiva, há limites e a preocupação deve ser a de captação da essência do texto, a fim de responder às interpretações que a banca considerou como pertinentes. Muito bem. As bancas, as organizadoras, elas formulam as questões e existe um limite, um padrão para que essas questões sejam consideradas como corretas ou erradas. Então, quer dizer, mesmo a interpretação sendo subjetiva, porque ela é oriunda, né, o texto é oriundo de um autor que expressou algo, algum sentimento, alguma emoção, alguma ideia, mesmo assim, nós vamos ter os limites para essa correção e para entendimento do texto também. Por isso que é importante você sempre entender. O entendimento ele já vai superar, né, qualquer questão, qualquer dúvida, porque você realmente entendeu, então a razão está ali, né, o raciocínio lógico dentro ali da questão. Então, essa é a primeira situação. Você sabe que o texto é subjetivo, porém existem limites, e esses limites na correção são respeitados também, ok? Vamos ver mais um aspecto, olha. Cuidado redobrado com textos literários, filosóficos e sociológicos, pois é preciso conhecer a ligação daquele assunto com outras formas de cultura, outros textos e manifestações da época em que o autor viveu. Se não houver essa visão global, a interpretação poderá ficar comprometida. É evidente, se você for estudar para um concurso para a Polícia Federal, você vai ter que estar, né, de acordo com todo o conteúdo jurídico, não é isso? Político, social, pertinente ao seu concurso, ao seu cargo público. Então, prestar muita atenção também. Por quê? Qual é o tipo de texto que virá numa prova dessa? Você fará uma outra prova, um outro concurso, por exemplo, para médico, para enfermeiro, né? Áreas médicas, outra área. Evidente que os assuntos e os textos serão pertinentes à sua área. Então, verificar, a leitura e o estudo já estão direcionados juntamente com o seu edital, né? Então, isso é um conjunto, o estudo seu com um padrão, com norma, né? O regulamento do seu próprio edital, para te informar qual é a bibliografia a ser estudada, quais são os autores que podem vir também, ok? Então, isso é importante. Vamos ver mais algumas dicas, tá? As perguntas e opções de respostas são fundamentais, bem como as marcações de palavras como não, exceto, errada, respectivamente, entre outros, que fazem a diferença na hora da escolha adequada. Então, vou parar um instante e vou recomendar. As pessoas costumam ler os textos e quando chegam na parte de interpretar o texto, o que faz? Esquece do exceto, não marca o não, né? Verifica só o correto e lá estava na frente, né, do correto, não correto, exceto, esquece de palavras importantes que podem comprometer, né, o seu exercício. Então, verificar, porque a interpretação, ela também está ali, embutida no próprio enunciado do exercício, né? Se você não conseguir entendê-lo, e o que vai acontecer aí, né? Qual será a consequência? O erro. Então, veja. Muitas vezes, em interpretação, trabalha-se com o conceito do mais adequado, isto é, o que responde melhor ao questionamento proposto.
Por isso, uma resposta pode estar certa para responder à pergunta, mas não será adotada como gabarito pela banca examinadora por haver uma outra alternativa mais completa. Então, veja, às vezes você tem várias respostas alternativas longas e você tem uma alternativa curta, concisa, que resume todo o conteúdo questionado. Então, o que o aluno faz? O aluno fica perdido e acha que não é aquela questão correta. Então, você não vai se preocupar com a extensão da resposta, né, do quesito, da alternativa, e sim com o resumo, com a síntese, com a concisão, né, da questão. Por quê? Você tem ali o conceito do mais adequado. Então, você pode ter poucas palavras que falam muito e resumem todo o conteúdo. E nas alternativas que estão em conjunto, essas alternativas podem também falar bastante, podem falar sobre o conteúdo, porém elas estão ali muito redundantes, não estão de forma clara, de forma precisa, trazendo para você a síntese do questionamento. Então, presta atenção, o conceito do mais adequado sempre, em qualquer, não é só na disciplina de português, em qualquer outra disciplina, pense sempre nesse conceito, ok? Esse conceito sempre aparece no concurso, em todas as questões, tá bom? Vamos ver mais algumas dicas? Preste muita atenção às questões que apresentam um fragmento do texto transcrito para ser a base de análise. Nunca deixe de retornar ao texto, mesmo que aparentemente pareça ser perda de tempo. A descontextualização de palavras ou frases, certas vezes, são também um recurso para instaurar a dúvida no candidato. Muito bem, então vamos ver. Fragmentos do texto vão aparecer para vocês nos questionamentos. Porém, os fragmentos dos textos, às vezes, aparecem descontextualizados, com outras palavras, ou um advérbio, ou uma vírgula, algum detalhe que faz com que você lembre do que foi dito no parágrafo tal, na linha tal, porém, na hora de você responder a questão, aquela frase, aquela desconexão, né? Aquela coesão inadequada, aquela ligação que não está lógica, faz com que você erre. Porque você se preocupou em verificar alguns elementos apenas do texto, algumas palavras que estão ligadas, porém descontextualizadas. Tomar muito cuidado. Uma palavrinha, uma vírgula diferente, né? Uma posição inadequada da pontuação pode atrapalhar e não querer dizer o que está sendo questionado. E você incidir aí, né, a um erro que, evidente, vai incorrer mesmo, porque a intenção qual é? É atrapalhar, é complicar a questão, é deixar o aluno sem o entendimento para que erre. Então, no caso, verifiquem bastante, tá? Volte ao texto, eu tenho dúvida ainda, não estou certo, né? Qual a resposta a colocar. Volte ao texto quantas vezes forem necessárias, tá bom? Mais uma dica nós temos aqui no finalzinho, ó. Leia a frase anterior e a posterior para ter ideia do sentido global proposto pelo autor. Dessa maneira, a resposta será mais consciente e segura. Então, sempre retornando ao texto, à linha pedida, verifique também o período anterior àquele trecho, o posterior àquele trecho, para verificar a totalidade, para você não errar, né? Nós não podemos ser automáticos, visualizar, né? Termos só uma interpretação visual. Não, pelo contrário. Nós temos que ter a interpretação, como foi vista, a linguagem informativa que está por detrás do texto e mais uma síntese do assunto. Porém, não adianta só pegar aquele trechinho apenas. Volte ao parágrafo anterior, volte ao posterior, ao período anterior daquele mesmo, né, parágrafo ou daquele mesmo período questionado, posterior, quantas vezes, né, forem aí necessárias, tá bom? Vamos mais aí alguns lembretes? Nós temos a qualidade textual, veja. Nós temos dois polos importantes nos textos que são coesão e coerência. Então, vamos verificar também, além da linguagem que nós vimos agora de interpretação, de informação,
né, dessa verificação, marcação de palavras, nós temos que lembrar de dois aspectos importantíssimos em qualquer texto e que fazem parte também de qualquer modalidade textual, que são a coesão e a coerência. Não existe a coesão sozinha, sem a coerência e vice-versa. Então, o que é coesão? Coesão é a ligação lógica por intermédio da gramática. Então, nós temos a gramática trabalhando dentro do texto com os elementos colaboradores, que são as conjunções, com a pontuação, com a ligação de ideias por intermédio, às vezes, de remissão de termos, né, para você não substituir como pronomes, né, você utiliza aí sinônimos, às vezes você precisa de um recurso para indicar sua ideia de antônimo ou outros, quer dizer, nós temos uma ligação vocabular que envolve vocábulo, nós temos aí que envolve a gramática, nós temos aí palavras que envolvem também, né, um referencial. Quer dizer, essas palavras são palavras importantes, auxiliares, colaboradores do seu texto, que estão dentro do seu concurso, ali na sua prova, naquela questão, naquele texto, indicando para você a somatória, uma informação de tempo, uma consequência, etc. Então, essa ligação gramatical, ela é denominada coesão. Então, a coesão ela está ali, embutida. Além da coesão, o texto apresenta para você a coerência. Então, o que é a coerência? Coerência são as ideias ligadas ao texto. Então, nós vamos ter o texto e todas as ideias que formam aquele texto, aquele conjunto, são ideias que são primárias, secundárias, né? Ou outras ideias relacionadas àquele assunto, àquele tema, que têm relação com ele. Então, quer dizer, para você utilizar a coerência textual, você tem que falar, ser fiel ao tema, ao assunto do tema, né, que foi proposto, para você ter aí uma unidade e um entendimento, uma síntese. A síntese lógica, clara, ela é oriunda por intermédio da coerência. Então, se um texto não for coerente, evidente, ele está com problemas de coesão, a ligação vocabular não foi eficaz e comprometeu a clareza, o entendimento, né, do texto, porque as ideias que foram colocadas ali não estão de acordo, estão destoantes ao tema, ao assunto, ok? Então, veja, são dois aspectos importantes e vale a pena ressaltar. Vamos ver? Os dois polos que eu acabei de falar são coesão e coerência. Então, veja, que facilitam a compreensão, além de serem bastante cobradas em concursos. Então, vamos ver, olha. A coesão traduz a harmonia interna entre as palavras de um texto, garantida por ligações de natureza gramatical e lexical, entre os elementos de uma frase ou de um texto. Então, quando eu falo ligação de natureza gramatical e lexical, a gramática, a pontuação, conjunções, né? Palavras, sinônimos, e também lexical. Lexical, o que são? Você tem os vocábulos, o vocabulário auxiliando no seu texto, né? Te ajudando em perífrases, hipônimos, hiperônimos, que nós vamos ver agora na aula de coesão, coerência também, tá? Que eu já vou explicar. Quer dizer, são vocábulos que estão auxiliando também para você não repetir palavras, mas que estão ali auxiliando, complementando as ideias textuais, ok? Bom, agora a coerência. O que é a coerência? Já a coerência expressa a relação lógica entre ideias, situações ou acontecimentos e se apoia em mecanismos formais e no conhecimento partilhado entre entre os usuários da língua. Quer dizer, a coerência, o que ela faz? Ela traz essa ligação toda de ideias, é um conjunto, é uma macro, né, linguagem, ela é abrangente, ela é o total, envolve todo o texto, porque as ideias estão relacionadas, são fiéis ao tema, ao assunto. Ok, pessoal? Então, são dois elementos muito importantes textuais que formam o seu texto, né, na sua prova e também o seu entendimento sobre ele, tá bom? Vamos ver mais alguns lembretes, algo, né, que seja interessante, importante para a interpretação? Bom, nós temos aqui, ó, o seu desempenho. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Veja,
Para um bom desempenho nos concursos, é importante desenvolver o hábito da leitura, que ajudará o candidato a relacionar temas diversos e apresentar um comportamento diferenciado diante de qualquer texto, uma vez que as ideias e opiniões estarão mais latentes àqueles que não têm esse costume. Então, quer dizer, para você ter facilidade, ganhar tempo na sua prova, fazendo exercício, uma interpretação de textos em menos tempo e com certeza de acertos, você tem que ter o hábito da leitura. Então, isso você vai desenvolvendo nos seus estudos. E evidente, são leituras ligadas ao seu concurso, ao seu edital, pertinentes a esse evento que você fará. Então, verifique sempre no seu dia a dia, essa posição de ler, esse hábito da leitura que facilitará a sua compreensão textual também, tá bom? Mais um lembrete, olha, leia seu texto no dia do concurso com afinco e várias vezes conforme a sua necessidade de compreensão. Então, vamos ler os textos, várias vezes até aquela totalidade de entendimento. Porém, nós não podemos ficar nervosos, preocupados com o tempo, a prova já está acabando, o examinador vai tirar a minha prova. Não é assim. A primeira parte que tem que ser feita em um concurso público é aquela que envolve interpretação e redação. Por quê? Você já inicia a sua prova com a cabeça mais tranquila. Então, é ali que você vai depositar todo o seu conhecimento e também extrair essa parte interpretativa. Se você deixar esses exercícios para o final do seu concurso, você já vai estar com a sua cabeça estressada, você já vai estar num grau de estresse aí elevado, e você não vai ter a condição de enxergar coisas que no início do texto você enxergaria, ok? Então, preste muita atenção, faça primeiro, procure dar prioridade para essa parte redacional, interpretativa, porque português ainda, é um diferencial nos concursos públicos e tenho certeza que essas questões certas lhe ajudarão, ok? Bom, temos mais um lembrete? Não parta para as questões interpretativas sem que tenha concebido o máximo de informações do texto proposto, pois assim terá êxito em sua prova. Então, como eu falei, só para reforçar, leia e leia seu texto. Precisou? Vamos ler mais uma vez, para que o entendimento seja correto sobre o assunto, sobre o tema. Ok, pessoal?